Salve, salve galera, estamos aqui para mostrar mais uma pesquisa MDA-CNT, pesquisa consagrada aí, e trouxe resultados surpreendentes em simulações para a candidata à presidência em 2026, além disso algumas perguntas bem peculiares aí para o brasileirinho. Lembrando sempre que você não vai ver a pesquisa completa, nem a repercussão completa dessa pesquisa, porque envolve resultados muito importantes aí, ó, números muito importantes para Ciro Gomes. E aí a mídia lulista não quer de jeito nenhum divulgar isso daí, né? Então só aqui que você vai ver, então já corre e se inscreve no canal aí, porque estão tentando esconder Ciro Gomes. Por quê? Fica a pergunta, tá? Por que estão tentando esconder os números de Ciro Gomes? Alguém sabe a resposta? Por quê? Fale pra mim. Por quê? Não sei, tá? Inclusive teve uma pesquisa que simulou, a única pesquisa que simulou o Ciro Gomes no segundo turno contra Lula, contra Haddad, contra Tarcísio, contra Michele Bolsonaro também. Procure aí saber dessa pesquisa, tá aqui no canal, tá bom? Antes de já chega dando um likezão pra nós. Partiu ver a pesquisa. Cenário 1, com Lula e Bolsonaro. Esse cenário aqui, praticamente improvável, tá? Praticamente improvável. Bolsonaro tá inelegível. Isso aqui, mano, nem vou passar por esse aqui, tá bom? Mas vamos lá. Estimulada. Lula e Tarcísio. Esse aqui pode rolar, tá? Lula 30, Tarcísio 18, Ciro 14. Cenário bem promissor pro Ciro aqui também, né? Não tá tão longe do Tarcísio, na margem de erro 2 para baixo, 16,1. Aqui sobe para 16,8, né? Empatado tecnicamente com o Tarcísio. Isso aqui bem sinistro, né? Bem interessante pro Ciro no cenário aqui. E esse cenário aqui ele pode rolar, ele pode acontecer, né? Muito interessante aqui. É impressionante ver a resiliência do Ciro, né, mano? Mesmo sem partido, sem mídia, sem exposição, sem cargo. Há quanto tempo o Ciro está sem cargo? O Ciro está sem cargo há 14 anos. 14 anos, cara. Se fosse uma criança, quando ele largou o cargo, se não nascesse uma criança no mesmo dia, a criança já estaria com 14 anos, cara. Estaria grande já, né? Bem promissor, né? Bem promissor, cara. Impressionante. Ó, ele tava com 9 e foi pra 14 na última. Não. Tava com 9 em novembro, foi para 14 em fevereiro, e para junho foi para 15. Estimulada, cenário 3, com Eduardo Bolsonaro e sem Tarcísio. Aí o Ciro já aparece em segundo também, né? Empatado tecnicamente com o Eduardo Bolsonaro, o Lula mantém mais ou menos o mesmo patamar, né? Aí os votos do Tarcísio já se dividem entre Eduardo Bolsonaro e Ciro Gomes. Cenário interessante também, velho. Cenário bem interessante aqui, hein? E vamos ver aqui. Ciro continua no mesmo patamar, Eduardo Bolsonaro também continua no mesmo patamar das antigas. Vamos lá, agora o cenário número 4, sem o Lula. Cenário muito provável, tá? Eu chutaria que vai ser ou o cenário 4 ou o cenário 2. Lula e Tarcísio ou Fernando Haddad e Tarcísio. E aí o Ciro Gomes lidera, empatado tecnicamente com o Tarcísio, né? Porque a margem de erro é de 2 pontos. Porém, não está empatado com o Fernando Haddad. Isso aqui é bizarro, hein? O Ciro abre uma vantagem para o Haddad maior que a margem de erro, né? Porque aqui, se você tirar da margem de erro do Ciro, ele vai chegar no 17,3. Né? Aqui, não, tá empatado na margem de erro, tá empatado. Agora é impressionante como que o Lula saindo do pleito, boa parte do eleitorado dele vai pro Ciro, né? E não vai pro Haddad, né? É muito curioso, né? Isso aqui também já vai abrindo uma... Cara, esse cenário aqui, se a gente tivesse aqui um campo nacionalista, se a gente tivesse um campo progressista realmente preocupado com o país, velho, esse cenário aqui, ó, se abrindo, cara, deveria todo mundo se juntar em torno disso aqui, sabe? Isso aqui é a chance que a gente tem de superar o neoliberalismo, cara. Esse cenário aqui é provável e a chance que a gente tem de superar o neoliberalismo nesse cenário aqui, eu acho que, pô, todo mundo que tem desejo de superar o neoliberalismo deveria se juntar em torno desse cenário aqui, porque ele é real, ele é possível, e aí de uma vez só a gente conseguiria superar o lulopetismo de alguma vez e superar o neoliberalismo aqui, sabe? Eu acho que todo mundo que se preze, que é nacionalista, que é desenvolvimentista, trabalhista, comunista, deveria se unir, fazer a real frente ampla em torno disso aqui. Sério mesmo, velho? Eu tenho essa sensação, cara. E esse cenário aqui é realzíssimo, né? Ciro continua no mesmo patamar, o Tarcísio deu uma subida em relação aqui e o Haddad continuou no mesmo. Por que o Tarcísio subiu? Porque era o Pablo Marçal, agora é o Ratinho, entendi. Tarcísio pegou a voz do Pablo Marçal. Pablo Marçal é inelegível também, né? Cenário número 5, sem o Tarcísio com Michele Bolsonaro. Aqui também já complicou pro Ciro, né? Aqui complicou. Aqui eu acho que complicou bastante, tá, pro Ciro. Eu, sinceramente, acho que esse cenário aqui é um pouco improvável, mas eu acho que esse cenário aqui, eu tenho a percepção, tá? Eu acho que esse cenário aqui, com o Lula no pleito, eu acho que o Ciro, não existe chance do Ciro vir candidato. E acho que nem deveria vir, tá? Com o Lula no pleito.
com esse cenário aqui, eu acho que o acordo da direita consegue tirar o Ratinho do pleito, acho que consegue se juntar tudo em torno da Michelle. E aí eu acho que a Michelle, por conseguir o eleitorado feminino, eu acho que ela consegue vencer no primeiro turno, nessa eleição aqui, tá? Porque meio que se criaria aqui, sem o Ciro e sem o Ratinho, meio que se criaria uma dinâmica de segundo turno no primeiro, muito semelhante como foi em 2022, né? E aí eu acho que pela penetração da Michelle no público feminino e no público evangélico, eu acho que a Michelle consegue ganhar isso aqui no primeiro turno. É bizarro, cara, bizarro. Com a estrutura que o PL tem, com a penetração que a Michelle tem no público evangélico, e como ela consegue se comunicar com a mulherada, e aí sem nenhum outro candidato para poder tirar algum tipo de voto dela por qualquer motivo, eu acho que ela ganha no primeiro turno, mesmo contra o Lula, tá? Esse cenário aqui, eu colocaria ele na terceira hipótese. Acho pouco provável, mas colocaria na terceira hipótese. Aí, cenário 6, Fernando Haddad, Michelle Bolsonaro, sem o Lula, novamente aí provando que sem o Lula no pleito, a maioria dos votos do Lula vai pro Ciro, né? O Ciro se torna um candidato extremamente competitivo. É bizarro, né, cara? É bizarro, assim. Tudo tá falando, né, velho? Gente, a oportunidade para superar o neoliberalismo apareceu. Vamos todo mundo montar realmente a frente ampla agora, né? É só quem não quer ver que não vê. Mas enfim. Vamos lá, cenário de segundo turno. Jair Bolsonaro versus Lula. Bolsonaro ganhando aí, né? Lula versus Tarcísio. Lula ganhando por menos de 1%, né? Aqui é sem chance, gente. Aqui é Tarcísio também, vai dar Tarcísio aqui. Acho que Lula e Bolsonaro não tem como, né? Bolsonaro e Fernando Haddad, Bolsonaro ganha com uma larga vantagem. Tarcísio e Fernando Haddad, o Tarcísio ganha também do Haddad. Pô, o Haddad tá perdendo até pro Tarcísio. Eles não põem o Ciro no segundo turno, né? Impressionante, cara. A pesquisa não põe o Ciro no segundo turno. A única que colocou o Ciro no segundo turno foi um alastro, né? Tipo assim, Ciro ganhou de todo mundo, né? No segundo turno. E aí vem aquele negócio, né? Preferência de voto. Para as eleições presidenciais de 2026, o senhor prefere votar em tal polarização, né? Mas com uma leve vantagem do bolsonarismo, né? Mas essa fatia aqui, algum candidato que não seja ligado a Lula ou Bolsonaro, também está prevalecendo bastante, né? 35-31, 29-31. Vamos ver os extratos aí. Galera jovem, ó, em suma maioria cansou de polarização, né? 16-24, saco cheio de polarização, 40%. Público feminino também, ó, de saco cheio de polarização, público feminino. Bolsonaro vai muito bem nos homens também aqui, né? Ó, 37% Bolsonaro nos homens. Aí, outra faixa também jovem, né? 25-34, também meio cansado de polarização, né? Ó, bem cansado de polarização. E aí, quando vai para os estratos mais velhos, aí começa a equilibrar. Apesar de 35-44, o Bolsonaro também tá ganhando com uma certa folga aqui, né? Interessante, cara. Interessante. Vamos ver por renda? Até 2 salários mínimos. Por renda, Bolsonaro, classe média e mais classe média alta, Bolsonaro ganhando com uma certa tranquilidade. Nos setores mais pobres, o Lula ganhando aí, né? Preferência por um voto no Lula, no candidato do Lula. Nordeste também com uma alta preferência no voto do Lula. Sudeste, saco cheio de polarização. Tá, evangélicos bolsonaristas comendo, quase metade. Vamos ver aqui uma síntese. A pesquisa 164 da CNT de opinião revela que a popularidade do presidente Lula permanece em patamar negativo. O índice de avaliação positiva de seu governo se mantém estável em 29%, enquanto a avaliação negativa recua de 44% para 40% em relação ao último levantamento em fevereiro de 2025. Em relação ao desempenho pessoal, a aprovação do presidente Lula oscila de 40% para 41%, enquanto a desaprovação cai de 55% para 53%. Dentro da margem de erro, né? Praticamente estável, né? A rejeição está estável e a aprovação também. Os dados apontam melhora nas expectativas para emprego, renda e saúde nos próximos 6 meses. Contudo, as perspectivas para educação e segurança pública seguem em deterioração em comparação com a pesquisa anterior. Olha só, grave, hein? Mais ou menos, né? Grave emprego também, renda e saúde é boas notícias. Mas enfim, em um cenário estimulado de intenção de voto para as eleições presidenciais, observa-se um empate técnico entre Jair Bolsonaro e Lula, ambas com oscilações positivas sobre fevereiro de 2025. Simulações de segundo turno mostram empate técnico em todas as combinações testadas entre Lula, Fernando Haddad, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Quanto à preferência para o próximo presidente, há um empate triplo, com 33% preferindo algum candidato alinhado ao Jair Bolsonaro e a seu grupo político, e 31% aliado a Lula e a seu grupo político, e 31% que afirmam preferir um candidato não ligado a Lula ou a Jair Bolsonaro. Interessante isso aqui, hein? Interessante isso, hein? Se esse candidato aqui, ó, nem ligado ao Lula nem ao Bolsonaro, conseguir se destacar, é provável que vença com uma certa facilidade, hein? Que aqui um grupo rejeita o outro.
Provavelmente todos vão se aglutinar nesse outro candidato aqui, né? Sobre as denúncias da PGR de que Jair Bolsonaro teria participado de uma eventual tentativa de golpe 48% acreditam que de fato houve tentativa, enquanto 39% consideram que não. Enquanto ao desfecho do processo, 46% apostam na absolvição do ex-presidente e 40% prevê condenação. O pessoal é cético, né, mano? Minha esposa é uma pessoa do povo também, assim, pouco ligada em política. Ela fala, Bolsonaro vai ser preso. Não, vai dar em nada isso aí. O brasileirinho tá meio cético com isso aí. Sobre os impostos no Brasil. 82% consideram que pagam mais do que é considerado como justo e 74% consideram que o governo faz mau uso dos recursos arrecadados. A percepção dominante é que os pobres são os que pagam mais impostos, enquanto 23% consideram que todos pagam de forma igual. Para equilibrar as contas públicas, 59% defendem os cortes de privilégios de autoridade e 28% preferem redução geral dos gastos. Os guerreiros da austeridade aqui, o discurso cola mesmo, hein? Guerreiros da austeridade. O caso dos descontos indevidos do INSS é conhecido por 81% dos entrevistados. Na distribuição de culpa pelo ocorrido, 24% responsabilizam servidores e agentes do INSS. 19% atribuem ao governo Lula e 26% culpam todos os envolvidos, incluindo sindicatos e o governo Bolsonaro. Sobrou para todo mundo aqui. A atuação do governo Lula, no caso, é avaliada como positiva por 24% e negativa por 34%. Sobre a regulação das redes sociais, 52% defende algum tipo de controle, principalmente no controle às fake news. No combate às fake news e crimes virtuais. Quanto a quem deveria regular, 37% confiam nas plataformas, 31% preferem a autorregulação dos usuários e 30% optam pelo judiciário. A influência das redes sociais na eleição é considerada significativa por 62% dos brasileiros. Boa, vamos lá. Aí a metodologia e tal, nível Brasil, né? Foram captados do dia 11 ao dia 15 de junho. 4 dias de captação, 2.002 entrevistas. A amostra é considerada grande, né? Margem de erro, 2,2 pontos. Vamos gravar isso aqui que é muito importante. Presencial domiciliar, batendo na porta dos outros aí. Então, vamos lá, avaliação do governo. 40% de ruim e péssimo. Péssimo tá bem significativo, né? Péssimo tá bem abalado aqui. Bom e ótimo, 28% total. Regular tá 29%, né? Sinistro. E tá aí, ó. Os homens acham pior que as mulheres, né? Aqui, ó. Os jovens até ok. 35-44, aqui tá meio pá da vida, né? 35-44 é o povo que tá mais revoltado aí, né? É os pagadores de boleto, né? Os pagadores de boleto tá inflação de mercado. Inflação de mercado e tá pegando demais o bolso brasileirinho, né? Acho que isso é o que tá mais contando aqui. Pelo menos eu tenho essa percepção. Pessoal, até de 2 salários mínimos tá pá também. Até 5 salários mínimos tá super pá. E, mano, 5 salários mínimos tá pá mesmo. Desaprovação do presidente Lula, 52%. Isso aqui tá preocupante, né, velho, pro governo, né? 52%, a maioria da população desaprova e acima da margem de erro, né? A maioria da população mesmo desaprova, cara. E aqui também tá na margem de erro, né? Aqui, então, continua aí uma rejeição gritante, né? Olha o gráfico da rejeição, ó. Olha como é que é, só subindo aqui, ó. Bizarro, hein? Bizarro. Ó a mulherada como é que tá reprovando também, ó. Metade da mulherada desaprova. E vamos ver aqui por idade, quem desaprova mais? Quem desaprova mais, 25 a 34 anos, cara. 25 a 34 anos é que mais desaprova. Pô, mulherada jovem, velho. Desaprovando, mulherada muito jovem, viu? Pô, isso aqui é preocupante, viu? Porque mulher, não é mulher, né? Os jovens de uma forma geral, esse grupo aqui, ó, é o que define a eleição, viu? 2 salários mínimos. Olha, de 2 a 5 salários mínimos, pessoal que ganha de 3 mil reais até quanto? 5 salários mínimos? 7 mil e pouco, né? 7.500 reais. Também desaprovando muito, né, velho? Pobre e classe média desaprovando absurdamente, né? Ensino médio aqui também, ó. Putz, números bem sinistros, hein, cara? Ó, o Nordeste, 35. Acho que deu uma recuperada no Nordeste, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a evolução aqui por região. Nordeste, conseguiu dar uma leve recuperada aqui, ó. Ó, no Nordeste. Foi de 56 a 59, de 41 a 35. Ó, os jovens estão sem perspectiva no horizonte, Tamir. É verdade. Nordeste conseguiu dar uma leve recuperada, viu? Expectativas, vamos ver. Isso aqui é a parte boa. Expectativa de emprego. Vai melhorar, vai piorar. Pouquinho, 31% acho que vai melhorar. Vamos ver aqui como é que tá isso aqui. Vai melhorar, saiu de 30 para 31, estável, né? Vai piorar que deu uma caída, mas de uma forma geral tá estável aqui, né? Vai ficar igual. A maioria acho que vai ficar igual, né? Cara, esse aqui pra jovem, ó, esse tipo de dado aqui pra jovem,
Emprego. Vai melhorar, vai piorar ou vai ficar igual? O vai ficar igual para jovem, ele é a pior situação, né, cara? Que é aquela situação igual comentaram no chat ali, né? O Ox comentou no chat, é uma percepção de falta de perspectiva, né? Uma falta de perspectiva, ainda mais em tempo que, pô, depressão, ansiedade, tá comendo solto, né, cara? Esse negócio de, pô, eu tô à deriva. O meu barquinho tá à deriva no alto mar. Isso aqui é a pior coisa para um jovem, né, cara? Eu acho que, inclusive, que é pior do que o vai piorar. Porque o vai piorar ainda engaja o jovem, né, mano? Preciso sair dessa lama aqui, velho. Preciso pensar no horizonte, preciso fazer minha correria para sair do horizonte, entendeu? E o importante é ver a tendência, que seria tipo uma média das últimas pesquisas. Então, a tendência desse vai ficar igual tá subindo, e a tendência do vai melhorar tá caindo bem, hein? Tá derrubando, e do vai piorar tá subindo aqui também, né? Acho que foi isso, né, pessoal? Pesquisa completa tá aí. Tem mais informações aí importantes. Quem quiser acompanhar, só dá uma olhada na pesquisa, beleza? Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto.